Bom dia, 9 horas em ponto. Então vamos dar início ao Amanhecer com Cristo de hoje. E como sempre, iniciamos com uma prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais este dia em que estamos vivendo, que acordamos, que estamos tendo a oportunidade de realizar algo mais, de aprender algo mais, de termos contato com, ainda que virtual, com amigos. Enfim, sempre temos alguma coisa de bom que podemos fazer em cada dia. Que saibamos aproveitar todas essas oportunidades que vêm com mais de um amanhecer. Que assim seja. Bom dia, Lucianira. Bom dia, Dai. Bom dia. Quem mais eu não... Bom dia, Rosa. Então, hoje nós vamos conversar, né, a respeito da quinta lição do livro Pão Nosso, que se chama Pensamentos. Então, nós vamos ler a mensagem e depois a gente conversa a respeito. Bom dia, Simone. Então, essa mensagem está baseada no versículo 8 da carta, do capítulo 4 da carta aos Filipenses, de Paulo. Bom dia, Nelore. Então, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Bom dia, Gladys. Bom dia, Maria Aurora. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição de circunstância as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Bom dia, Zilda. Bem, então nós vemos aqui a importância do pensamento. Bom dia, Dilma. Então, começando ali pela carta, né? Pela carta de Paulo. A continuidade, a necessidade da continuidade, né? Que Paulo começou a escrever as cartas para manter aceso
nas igrejas em que ele estava criando, né, durante as viagens, para que ele não podia estar voltando o tempo todo. Então ele começou a escrever as cartas como um estímulo para as pessoas ali não desanimarem. E eu estava pensando, né, na bondade de Deus, que sempre nos inspira formas desse contato, de alimentar esse nosso desejo de crescer. Na época de Paulo, eram as cartas. Atualmente, nós temos a internet, nós temos essa possibilidade de estudarmos juntos, de aprendermos juntos, as palestras que a gente assiste, né, pelo YouTube, tantas coisas que existem para alimentar o nosso pensamento, a nossa vontade de nos modificar. E como ele coloca ali, né, tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, com alguma virtude e louvor. Então, é nisso que nós devemos pensar. Então, devemos alimentar apenas os bons pensamentos, porque, como Emmanuel comenta depois ali, né, todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. Nada se corporifica se alguém não pensou antes. Nenhuma das invenções, das coisas que existem para facilitar a nossa vida, não apareceram num estalar de dedos. Alguém pensou, planejou, analisou, viu os prós, os contras, fez experiências. Então manteve aquele pensamento trabalhando para conseguir corporificar aquela sua invenção, né? Aquilo em que ela pensou e que venha melhorar a nossa vida. Mas no campo íntimo, também nós estamos fazendo criações mentais o tempo todo. Aquilo que nós pensamos também vai se corporificando, vai formando aquela psicosfera à nossa volta, relacionada aos nossos pensamentos. Quando procuramos cultivar bons pensamentos, nós facilitamos, né, e facilitamos o contato com a espiritualidade superior, que vai sempre nos dar um estímulo, vai sempre nos estimular a continuar aquele esforço, porque é um esforço, não é, eu estou pensando no bem hoje, amanhã eu vou continuar pensando, vou ficar pensando no bem o dia todo, 24 horas por dia, 24 horas não, né, mas tirando as horas de sono, né, enquanto eu estiver acordado, eu só vou estar pensando no bem o tempo todo. Ainda não estamos nessa fase, né, pelo menos eu sei que eu não estou, né? A gente sempre acontece alguma coisa que foge ao nosso planejamento e que transtorna alguma coisa, e que então já vem um pensamentozinho, né, que não de tanto louvor, né, como o Paulo nos pede, né? Então, o importante ali é a gente espantar esse novo pensamento. Mas, como ele mostra aqui, né, pensar é criar, né? A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Se não perseverarmos naquele pensamento do bem, em breve ele será substituído por outro tipo de pensamento e vai se extinguir. Essa mensagem me lembrou uma história que talvez vocês conheçam, mas que eu acho que é bem relacionado, está bem relacionado a esse tipo de exercício do pensamento. Então, tinha um posto de gasolina, né, na entrada de uma cidade, e o dono do posto costumava conversar bastante com as pessoas que vinham ali abastecer. E um dia o seu empregado observou, né, que chegou um carro de uma determinada cidade vizinha e pararam ali para abastecer. E o motorista, né, estava com uma família toda no carro, e o motorista começou a conversar com o dono do posto e perguntou, né, o senhor mora nessa cidade há muito tempo? Ele disse, sim, há muito tempo, né? Nasci aqui. Então,
como que é essa cidade? Assim, que sentido? No sentido, sim, das pessoas. Porque nós estamos vindo de uma cidade maravilhosa. Lá nós tínhamos muitos amigos que sentimos imensamente deixá-los. Mas como profissionalmente nós tivemos que nos mudar, nós estamos com aquela expectativa, né? Porque a cidade que a gente veio lá, nós tínhamos tantos amigos, era uma cidade assim, em que as pessoas se ajudavam, as pessoas eram agradáveis, todo mundo, mesmo quem não conhecia, se a gente pedia alguma informação, era dado com toda a educação. Se acontecia alguma coisa com alguém na rua, por exemplo, se alguém caía, vinha 3, 4 ajudar a levantar, né? Então era uma cidade assim, muito agradável, de pessoas muito boas. E que agora a gente está com a expectativa dessa cidade nova, né? Se ela vai ser tão boa quanto essa outra, né? Da qual nós estamos vindo. Aí o dono do posto falou: pode ficar tranquilo, aqui também tem muita gente boa, tem muita gente assim que tem prazer em ajudar aos outros. É uma cidade maravilhosa. Eu moro aqui desde que eu nasci e realmente a gente vê que tem muitas pessoas voltadas para o bem, né? Dispostas a ajudar. Em pouco tempo vocês vão ter um grupo de amigos que não vai substituir o anterior, né? Porque amigo não se substitui, né? Mas que vocês vão ter tanto carinho quanto o que vocês têm pelos amigos que vocês deixaram lá. Aí a pessoa entrou no carro, agradeceu, foi embora. O empregado dele ficou observando, né, a conversa dele. E tudo bem, não, só ficou por isso. Na tarde daquele mesmo dia, parou ali um outro carro com uma outra família. E o dono, o motorista também veio conversar com o dono do posto. E perguntou, né, o senhor mora aqui há muito tempo? Ele falou: sim, eu moro, nasci aqui. E que a gente está chegando agora aqui, me transferiram para cá, né? De certa forma, eu dei graças a Deus, né, que me transferiram, porque a gente, apesar de que a gente não conhece nada nessa cidade, então não sei como é que vai ser, a gente não sabe, tá? Numa expectativa de como que vai ser a nossa vida aqui nessa cidade. Bom dia, Delinda. Então, o dono do posto perguntou para aquele motorista, né? Como que era a cidade de onde você veio? E o motorista falou: nossa, era um horror. Gente fofoqueira, que se intrometia na vida de todo mundo. Ninguém estava nem aí para ajudar ninguém. Quem queria um pisar no outro. Era um horror. De certa forma, a gente deu graças a Deus de sair de lá, né? Se ver livre daquela situação que não... Olha, não deixei nenhum amigo lá. Aí o dono do posto disse: puxa, que triste. O pior é que essa cidade também é assim. Não sei se vocês vão encontrar amigos aqui também, porque o pessoal daqui também é fofoqueiro. É uma tristeza, assim, tu se intromete na vida e na hora de ajudar, ninguém está disposto a ajudar. Não sei se vocês vão gostar daqui também. Aí o empregado, escutando aquilo, né, olhou na placa e viu que era a mesma cidade daquele outro de manhã. E ficou pensando: o que é isso, né? Por que ele está falando mal da nossa cidade? Aí o motorista saiu: o azar me persegue. E foi embora. Então o empregado chegou pro dono do posto e falou, né? Desculpa, chefe, mas eu vi que é a mesma cidade que falou de manhã, daquele carro de manhã que perguntou, que falou que estava se mudando para cá também. E o senhor deu descrições tão diferentes da nossa cidade. Para aquele de manhã, o senhor falou que aqui era um paraíso. Para esse agora, o senhor fala que é um verdadeiro inferno aqui? Então, por que o senhor fez essa diferença tão grande? Então, o dono do posto explicou para ele. Na verdade, a cidade, e eu gosto muito dessa cidade, para mim está mais parecida com o paraíso que eu descrevi hoje de manhã.
Mas a cidade que cada um vai encontrar vai ser aquela na qual ele pensa. Se você espera que vai encontrar um lugar ruim, um lugar onde todo mundo fala mal de todo mundo, é porque esse é o tipo de pensamento, esse é o tipo de casa mental que você carrega. Você costuma observar esse tipo de coisa. Você só pensa nesse tipo de coisa. Ao passo que se você é aberto para fazer amizades, valoriza aquilo que é bom, pensa naquilo que é bom, onde você for, você também vai encontrar coisas boas. O que não impede que existam coisas ruins, mas quando você habitua, quando você pensa apenas em observar aquilo que é bom, valorizar aquilo que é bom, é aquilo que você vai encontrar. Então, por isso que se diz, né, que a gente não consegue fugir da gente mesmo. A gente pode mudar para onde a gente for, pelo mundo, viajar pelo mundo inteiro, mas não vamos resolver os nossos problemas só com uma mudança, não só com uma viagem para um lugar paradisíaco, porque se nós continuamos com os mesmos pensamentos negativos, vamos atrair coisas negativas. Ficamos no mesmo lugar, mas sempre pensando coisas positivas, aquele lugar se torna um verdadeiro paraíso para nós. Então, e aí mostra que é a casa mental, é aquilo que a gente pensa. É como o Emmanuel coloca ali, né? Muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos, mas no instante de recapitular, pela repetição da circunstância, as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente. Então, se a gente quer modificar o mundo ao nosso redor, nós temos que manter, então, o nosso pensamento também aberto a observar as coisas boas. E isso é exercício. Um exercício fácil de fazer, não tão fácil, mas que é possível da gente fazer, né? É começar a observar nas pessoas que convivem conosco, nas pessoas que conhecemos, o lado positivo daquelas pessoas. Quais as qualidades? Ao invés da gente reclamar das coisas que as outras fazem, que outras pessoas fazem que nos irritam, observar as coisas que fazem, que nos alegram. Bom dia, Graça. Então, se nós observarmos aquilo em cada pessoa, aquilo que nos alegra, as virtudes que cada pessoa tem, de repente, as qualidades acabam cobrindo os defeitos. Porque nós também temos qualidades e temos defeitos. As pessoas que convivem conosco convivem com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. Então, nós também vamos procurar aumentar as nossas qualidades e também valorizar as qualidades daqueles que convivem conosco. E assim, estendendo cada vez mais, observando sempre as qualidades das outras pessoas, nós vamos também interiorizando as qualidades através do pensamento. Se eu penso bem de alguém, eu vou observar aquilo que é bom. E aí, a própria troca, né? A própria troca de energias, porque pensamento é uma energia que cria, né? Energia criadora. Essa própria energia criadora vai facilitar os nossos relacionamentos, a nossa tranquilidade de vida. Claro que não vai resolver todos os nossos problemas, porque a gente vai ter que resolver, nós mesmos temos que ir resolvendo aos poucos, através da persistência, né? Então, outra coisa que ele fala ali, né? Exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Se não nos esforçarmos para manter esse tipo de pensamento positivo, pensando bem, esperando que as coisas fiquem melhores, né? Não ficar na torcida do cada vez pior, quanto pior, melhor, né? Pensar sempre o contrário, né? Quanto melhor, melhor. Então, estaremos construindo, através do nosso pensamento, um mundo melhor para todos nós. Lucianeira colocou, né, que conversou ontem com uma pessoa que cabe muito bem nessa sua fala, né? Quantas pessoas, né, que a gente conhece, né, que se enquadram, né? E às vezes nós mesmos nos enquadramos com
com essas situações. E é assim que nós vamos crescendo, procurando policiar os nossos pensamentos e pensar sempre no bem. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês aqui que me acompanharam, de todos que vão assistir depois. E convido todos agora para mais uma vez elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos protetores e pensarmos, pedir que nos auxiliem a pensarmos apenas no bem, a pensarmos perseverantemente na possibilidade de criar um mundo melhor. Só depende de nós. Que saibamos agir dessa forma. Que assim seja. Então, muita paz a todos e até uma próxima.